Já vão abrindo aí a palavra em 1 Samuel, amém? 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia aí em cima aí. Levanta aí bem alto. Glória a Deus. Tragam Bíblia para a igreja. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Quem achou aí fala, eu achei. Quem não achou fala, me espera. Então tá, vou esperar mais um pouquinho. Glória a Deus. 1 Samuel é bem fácil, fica antes de 2 Samuel. Aí é rapidinho você acha. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2. Amém? A Bíblia diz assim: havia um homem em Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal, diga Nabal. O nome de sua esposa era Abigail, diga Abigail. A mulher inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. Vou repetir esse versículo. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. Estende as mãos para cá. Libera a palavra do céu sobre a minha vida. Amém? Amém, Jesus. Sim, Jesus, eu recebo a oração da tua igreja, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado porque tu és bom. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o maior projeto de Deus na terra, que é a família. Amém? Diga família. Família é o maior projeto de Deus na terra. É por isso que a gente vê quantas famílias são atacadas hoje em dia, com tantas coisas que acontecem no nosso cotidiano. A gente vê a mídia atacando as famílias. A gente vê uma sociedade que está tentando deturpar os princípios de Deus. Tudo isso é um projeto do inferno para poder desestabilizar a família. Mas eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa: nada irá abalar a tua casa em nome de Jesus. Nada irá abalar a tua família. A tua família é um projeto do céu. A tua família é o melhor de Deus para você em nome de Jesus. Se você está do lado aí do seu marido ou da sua esposa, fala assim: você é o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Quem ainda não casou, você vai casar em nome de Jesus. E eu quero hoje trazer isso para a igreja, porque essa semana a gente teve uma reunião, um discipulado que nós fazemos aqui com alguns homens da igreja. E esse texto bíblico falou muito ao meu coração durante a semana toda. A gente falou sobre esse camarada chamado Nabal, que a Bíblia diz que ele era um homem muito grosseiro e mau. Agora, quando eu olho para essa história bíblica, preste atenção aqui. Quando eu olho para essa história bíblica, a gente vê uma família que tinha tudo para dar certo. Uma família que tinha todas as coisas para serem uma família extremamente feliz. Primeiro, Nabal, ele vinha de uma família muito boa. A Bíblia diz que ele é descendente de Calebe. Quem é Calebe? Calebe é um daqueles espias que chegaram na terra prometida. Calebe e Josué, lembra da história? Lembra de quando
os espias vão até Canaã para poder espiar, e aí são 12, só que 10 voltam falando assim, olha, 10 voltam falando assim, olha, tem gigantes na terra, vai dar ruim. Só que Caleb e Josué não, eles voltam e dão um relatório extremamente positivo. Eles olham para aquilo que era bom na terra. Ele fala assim, olha, não, lá tem uns frutos gigantescos, e aqueles homens nós vamos derrotar, porque nós servimos o Deus dos exércitos. Então Nabal, ele é descendente de Caleb, ele vem de uma família boa, amém? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Nabal tinha uma esposa maravilhosa, que a Bíblia diz que Abigail, olha as características de Abigail, era uma mulher inteligente e muito agradável aos olhos. Outras versões vai falar que Abigail era sábia e muito bonita. Então Nabal, ele tinha tudo para ter uma família extremamente bem sucedida. Outra coisa que Nabal tinha, Nabal era rico. A Bíblia diz que ele era um fazendeiro de sucesso. A Bíblia diz que ele tinha mais de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então é uma estrutura que tinha tudo para dar certo, sim ou não? Vocês concordam comigo? Poxa, não tem problema financeiro, o cara é próspero, tem uma mulher inteligente do lado, sábia, bonita. Tinha tudo ou não, Mateus, para poder dar certo? Tinha tudo para poder dar certo. Só que aqui eu quero que você receba algo do seu coração. Eu quero mostrar dentro do texto bíblico algumas características que fez com que aquilo que era para ser um sucesso virou uma derrota. É por isso que muitas vezes, cara, Deus, ele coloca diante de nós, a Bíblia fala, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E aí tem muitas pessoas que infelizmente transformam aquilo que Deus entregou em uma maldição. A gente que atende pessoas praticamente todos os dias, principalmente casais, a gente percebe que muitas coisas dão errado porque eles não conseguem entender alguns princípios, que eu quero utilizar a história de Nabal e Abigail para o Senhor nos ensinar algumas coisas que nós não podemos cometer. Amém? Quantos querem ser extremamente felizes no seu relacionamento, no seu casamento aí? Então eu já quero profetizar sobre a tua vida, cara. Você não vai cometer esses erros. Amém? Você não vai transformar aquilo que é bênção de Deus em uma maldição. Primeira coisa, no verso 3, a Bíblia diz assim, ó: este homem se chamava Nabal, o nome de sua esposa era Abigail, a mulher inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Se você for ler esse capítulo 25, você vai conhecer um pouco dessa história. Eu quero trazer esse contexto aqui para a gente entender melhor o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Nesse contexto aqui, o profeta Samuel tinha acabado de morrer. Nesse contexto aqui, Davi tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha assumido o trono. Nesse contexto aqui, era quando Saul estava perseguindo Davi. É quando o filho de Saul fala para Davi, fala assim: Davi, olha só, cara, se eu fosse você eu fugiria para o deserto, porque meu pai está vindo e ele quer te matar. É por isso que Davi, ele está aqui no Carmelo, numa região desértica, e ele está com 600 homens junto com ele. E nesse contexto aqui, a Bíblia diz que Davi, junto com os seus guerreiros, junto com os seus valentes, ele chegou aonde Nabal tinha a sua fazenda, onde ele tosqueava as suas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi, junto com seus guerreiros, eles fizeram como se fosse um muro, eles protegeram
todos aqueles trabalhadores de Nabal. Só que chega um momento que Davi chama 10 valentes dele. A Bíblia vai falar que são 10 jovens. E Davi fala assim: faz o seguinte, vai lá em Nabal e pede para ele agora nos ajudar. Por quê? Porque eles estavam passando uma situação que eles precisavam de um apoio. Só que quando esses jovens chegam até Nabal, a Bíblia diz que quando eles falam: olha, eu estou vindo em nome de Davi. E Davi está fazendo um pedido para o Senhor. Ele quer que você acolha alguns de nós aqui. Nós estamos precisando de comida, nós estamos precisando de um auxílio. Só que a resposta de Nabal é uma resposta terrível. A resposta de Nabal é para esses jovens: primeiro, quem é Davi? E aí você vai ver Nabal desdenhando de Davi. Você vai ver Nabal falando coisas terríveis. Olha só, a Bíblia diz no versículo 8. Coloca aí para mim, por favor. Tem como colocar o versículo 8? Não, perdão, versículo 10. Olha só. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então Nabal, ele rejeita o pedido de Davi. Aquilo dali gera uma fúria em Davi, porque os mensageiros voltam e contam literalmente aquilo que eles ouviram de Nabal. E aí quando Davi ouve aquele feedback, ouve aquela resposta, a Bíblia diz que Davi, ele se ira, ao ponto dele reunir 400 valentes. E a Bíblia diz que ele vira para os 400 e fala assim: ó, todo mundo pega uma espada, que nós vamos agora contra a casa de Nabal. E não vai sobrar ninguém, nenhum homem, nenhum menino do sexo masculino vai sobrar. Nós vamos matar todo mundo. Pastor, onde você quer chegar? Primeiro eu estou contextualizando toda a história aqui para você entender alguns princípios que nós não podemos errar. Aí a Bíblia diz que um servo de Nabal, ele ouve toda essa história, e aí ele vai até Abigail e fala assim: Abigail, deixa eu te falar, deu ruim, porque alguns jovens, alguns mensageiros de Davi vieram até Nabal, e Nabal foi extremamente grosseiro com eles. E eu ouvi dizer que Davi está vindo e vai acabar com a sua família. Só que Abigail é uma mulher diferente. Abigail é uma mulher inteligente. Amém? E aí a Bíblia diz que Abigail ouve aquilo dali. É interessante que esse servo que está conversando com Abigail, ele fala assim: olha, e não adianta a gente ir falar com Nabal, porque você sabe que ele não vai nos ouvir. Depois mergulhe em 1 Samuel capítulo 25 nessa história. E aí a Bíblia diz que ela começa a preparar um banquete. Ela mata algumas ovelhas, ela faz mais de 200 bolos, que a Bíblia fala. E aí ela reúne alguns animais e coloca toda aquele... E aí, a Bíblia diz que Abigail vai até Davi. E ela encontra com Davi. E a Bíblia diz que ela se prostra diante de Davi. E aí ela começa a ter um diálogo com Davi.
ao ponto de convencer Davi não fazer aquilo que ele estava prestes a fazer. Ela é tão convincente na sabedoria que Deus deu para ela, que primeiro, ela já leva comida, né? E se eu tenho uma dica aí para as mulheres que são casadas, não tente conversar, não tente ter DR com seu marido antes de alimentá-lo. Vai dar ruim, entendeu? Abigail é tão inteligente que ela fala assim: quer saber? Eu vou preparar um banquete, eu já vou chegar com esse banquete para Davi. E aí ela chega com todo aquele banquete, e ela começa a conversar com Davi. E aí Davi, a Bíblia diz que ele tem uma consciência de que o ato de Abigail foi o próprio Deus usando a vida dela para ele não derramar sangue pelas próprias mãos. Por quê? Porque ele estava tão irado que nessa hora ele não pensou. Ele queria se vingar de alguma forma, porque ele olhou e falou assim: poxa, eu peguei os meus valentes durante um tempo, eu protegi os trabalhadores de Nabal. Quando eu precisei, olha a resposta que eu tenho. Ou seja, o ego de Davi foi ferido. E aí a gente percebe que aqui, Davi, ele ia cometer um erro extraordinário se ele continuasse agindo de acordo com aquilo que estava inflamado dentro do coração dele. E nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente não pensar, se a gente não respirar em algumas situações, a gente pode cometer erros que talvez jamais vai ser resolvido ou sanado. E aí a Bíblia diz que Davi, ele agradece Abigail, porque ele entendeu que ele não poderia fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí ele fala para Abigail: você pode ir em paz, e a sua casa vai ficar tudo bem. Mas pastor, o que nós precisamos aprender diante dessa história? Como eu falei para você, essa família aqui tinha tudo para poder dar certo. Só que uma das coisas que faz com que famílias não sejam bem-sucedidas, uma das primeiras características é a falta de comunicação. Amém? A falta de comunicação é uma das coisas que fazem com que famílias sejam destruídas. A gente vê um homem que não tinha comunicação com ninguém. A gente vê um homem que os próprios servos falavam assim: não tem como, ele é um cara que, ele é arrogante, não tem como eu conversar com Nabal. E será que nós não estamos sendo assim dentro da nossa casa? E aqui eu não estou falando Nabal apenas como um homem do sexo masculino, porque muitas vezes as mulheres também são Nabal, quando não tem essa comunicação, quando acha que nós somos os donos da verdade. Você quer ter uma família bem-sucedida em nome de Jesus? Saiba se comunicar. Saiba ter uma comunicação com a pessoa que está do seu lado. Outra coisa, no versículo 25, olha só o que a Bíblia diz: não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Cara, olha só o que a esposa fala de Nabal. A mulher, que tinha que ser aquela que iria elogiar, queria falar as características boas do marido, ela fala assim: não, ele é um homem maldoso, ele é um homem insensato. O nome dele já significa arrogância, ou seja, ele tinha um comportamento insuportável. Nós precisamos tomar cuidado com isso, amém, gente? Hoje é uma palavra diferente mesmo,
Por quê? Porque eu me preocupo com a saúde da sua casa, da sua família. Amém? E nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento. O nosso comportamento não pode ser um comportamento insuportável. Nabal, diante de toda a prosperidade que Deus tinha dado para ele era um cara extremamente avarento. Você vê que ele tinha posses, ele era rico. E ele fala assim: eu vou tirar o pão da boca dos meus tosqueadores para dar para vocês? Avarento. Pessoa que não sabe compartilhar, pessoa que não é generosa. Cuidado quando você não compartilha. Presta atenção no que eu vou falar. Cuidado quando você não compartilha aquilo que Deus entrega nas suas mãos. Você sabia que aquilo que Deus entrega nas suas mãos não é só para você ser abençoado? Deus te dá condições para você abençoar outras pessoas. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? A prosperidade que Deus quer nos entregar não é apenas para o nosso uso pessoal, mas é para que pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoados. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, cara, em nome de Jesus, porque Ele conhece o teu coração, e Ele sabe que Ele pode contar com você em nome de Jesus. Que você vai ser uma pessoa generosa, você vai ser uma pessoa que Ele pode confiar algo, porque você vai saber compartilhar e distribuir. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Outra coisa que característica que Nabal também nos ensina, que a gente não pode cometer esse erro. Nabal era ingrato. Como eu falei para vocês, Davi cuidou dos servos de Nabal durante um tempo. Quando Davi precisa, o que Nabal faz? Vira as costas. Você tem uma das coisas, cara, que eu e você, nós não podemos ser, é sermos ingratos. Outra coisa que a gente percebe na vida de Nabal é que ele não tinha controle emocional. No versículo 36, olha só o que a Bíblia diz. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou-o absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. Você percebe que Nabal, ele não tem uma inteligência emocional. Nabal é uma pessoa descontrolada. Nabal é uma pessoa que precisa beber para poder. E quantas pessoas têm essas características? Quantas famílias são destruídas, cara, por conta da bebida? Por conta de homens ou mulheres que não têm um controle emocional. A Bíblia está dizendo que Nabal, ele não era um rei, mas ele dá uma festa de rei. Ou seja, ele quer mostrar para as pessoas aquilo que ele não é. Você está entendendo em nome de Jesus? Nabal não é rei, mas ele dá uma festa, que a Bíblia fala, ele dá uma festa de rei. E ele se embriaga com aquilo. Nabal não tem um controle emocional. Você vai ver que a maioria das pessoas, cara, que buscam um refúgio na bebida, no álcool, são pessoas descontroladas emocionalmente. Nós temos aqui hoje 2 psicólogos, o Lucas e a Polly. Estou falando alguma inverdade? Vocês que tratam isso, né, clinicamente. Pessoas que buscam refúgio na bebida, no álcool, são pessoas descontroladas emocionalmente. Talvez você está aqui hoje, cara, e você tem problema nessa área, e Deus quer transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então a gente vê características deste homem
que tinha tudo para ter uma família extremamente feliz, mas ele estragou tudo. E aí eu quero falar algo para você, talvez isso vai ser libertador na sua vida. Dinheiro não é suficiente para fazer ninguém feliz. Amém? Eu vou falar de novo isso. Dinheiro não é suficiente para fazer ninguém feliz. E a gente vive num tempo, numa sociedade, que as pessoas ficam lutando dia e noite para poder ganhar dinheiro, para poder prosperar. E eu não estou aqui pregando que isso você não deve fazer, mas tudo tem uma prudência. Amém? Nabal era extremamente rico, Nabal era próspero. E o que adiantou? Porque a Bíblia diz que quando Abigail volta daquela conversa que ela teve com Davi, e Deus usa Abigail para Davi cair em si e não exterminar a família dela. A Bíblia diz que ela chega, só que Nabal está dando uma festa de rei. Aí ela espera, o próximo dia ela não fala nada. Olha a inteligência dessa mulher. Tem coisas na minha vida e na sua vida, tem momentos da nossa história que a gente precisa ficar calado. Só que a gente quer falar o tempo todo. Abigail é tão sábia que quando ela chega, ela poderia muito bem pegar pelo colarinho de Nabal e falar: você está bebendo? Você não está entendendo o que está acontecendo não? Eu acabei de voltar. Ela tinha todas as justificativas para poder fazer isso, para poder sentar o marido e falar assim: olha, eu fui lá até Davi, você fez uma besteira. Davi estava vindo para poder exterminar a nossa casa. Ela tinha todos os motivos para poder ir até Nabal. Só que a Bíblia fala que não. Quando ela chega, que ela olha, ela fala assim: eu não vou conversar com ele. Ela espera. Ela espera o momento certo. Tem momentos na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, presta atenção, que nós temos que saber o momento certo de conversar. Talvez você está tendo crises, talvez você está tendo desavenças dentro da sua casa, porque você não sabe se calar. Você não sabe o momento certo. Aí você quer: não, mas a gente tem que resolver. Não é agora, calma. Tem hora que você tem que ficar calada. Vai orar, vai respirar primeiro, para depois chamar e conversar. Como eu e André, nós temos aprendido isso, cara. A gente acerta sempre? Não. Mas tem coisas que o Senhor começa a nos mostrar. Tem hora que tem que calar, tem hora que tem que... não, deixa eu ir ali, porque senão vai dar ruim. E Abigail tem essa sabedoria de poder esperar. Aí no dia seguinte, a Bíblia diz que Abigail conta tudo para Nabal. E quando ela conta, a Bíblia diz que o coração de Nabal petrifica. Alguns estudiosos dizem que Nabal, naquele momento, ele tem um infarto. E aí a Bíblia diz que ele fica desse jeito durante 10 dias. E no 10º dia, a Bíblia diz que a justiça de Deus vem sobre Nabal. E ele morre. E aí, eu quero também falar que onde não tem comunicação saudável, a família se arrebenta. Quando não há esse tipo de diálogo dentro de casa, a família acaba. Então toma cuidado, porque essa família que tinha tudo para ser feliz, mas acabou de uma forma terrível. Outra coisa que eu quero falar para você: onde tem ingratidão, injustiça, a bênção de Deus não vem. Amém? Onde existe ingratidão e injustiça, a bênção de Deus não está naquele lugar.
Então que o meu coração e o seu coração sejam um coração grato. Amém? Que o nosso coração seja um coração justo diante de Deus e das pessoas. Então, o que fazer para poder salvar a nossa casa? O que fazer para salvar a nossa família? Aí eu quero que a gente aprenda agora também com Abigail, essa mulher sábia. Primeira coisa, Abigail, ela não é só bonita por fora, ela é bonita por dentro também. Amém? Abigail é uma mulher que ela tinha um respeito de todos os servos de Nabal. Por isso, quando tem uma crise, o servo ele vai procurar quem? Abigail. Quando tem um problema, uma dificuldade, o servo não pensa duas vezes, ele vai até Abigail. Por quê? Porque ele sabia que Abigail era formosa por dentro também. Abigail era uma mulher acessível à comunicação. Você é acessível à comunicação? Cara, eu sou tão assim que às vezes, quando eu percebo que o Isaac, ele não está muito perto de mim, querendo conversar comigo, eu falo assim, opa, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Porque tem alguma coisa estranha entre mim e ele. Eu não estou sendo acessível. Quando eu vejo ele mais tempo com a Andréia, eu falo assim, opa, alguma coisa está errada em mim. Entendeu? E aí eu percebo que as minhas atitudes estavam fazendo com que o meu filho não quisesse ficar perto de mim. E isso é muito sério, cara. A gente precisa refletir sobre isso. Eu não estou falando de uma questão de competição, amém? Mas é uma questão de acesso, de comunicação. Por quê? Porque se ele está tendo que sempre resolver as coisas com a Andréia, alguma coisa está errada em mim. E vice-versa. Se ele também tiver o tempo todo acessando apenas o pai, alguma coisa também está errada. É lógico que sempre vai ter, né, uma tendência ficar mais com um lado. E está tudo bem. O que eu estou falando aqui é quando não há comunicação. Aí você precisa se preocupar. Amém? Quem ainda não é pai, quem ainda não é mãe, vai entender isso quando você tiver um filho. Então, Abigail era essa mulher acessível à comunicação. Abigail era sábia. E sabedoria, cara, a Bíblia diz que se a gente pedir, Deus nos dá. Amém? Então, se tem algo que você pode dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor, é sabedoria. Sabedoria. Deus me dá sabedoria para poder lidar com esse tipo de situação. A partir de hoje, em nome de Jesus, dobre o teu joelho e peça para o Senhor te dar sabedoria. Outra coisa que Abigail também nos ensina é que ela era temente a Deus. Tanto é que quando ela está encontrando com Davi, Davi reconhece isso. Davi reconhece em Abigail o Deus que ela temia, o Deus que ela servia. Se tem algo que eu e você nós precisamos ter dentro da nossa casa, é temor a Deus. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? E aí a gente percebe que uma família que tinha tudo para poder dar certo, acabou sendo destruída. Porque a Bíblia diz que Nabal, ele morre, depois de 10 dias, ele morre. E aí a Bíblia diz que assim que Davi soube que Abigail, que Nabal tinha morrido,
ele envia um mensageiro falando assim para Abigail: fala para ela que eu quero casar com ela. E Davi pega Abigail e toma ela como esposa. A gente até brincou, né, os meninos aqui? Não esperou nem o corpo esfriar. Mas o fato é que, e a gente precisa tomar cuidado com isso, Nabal poderia ter a história sido escrita diferente. E aí a gente vai ver que tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele desfrutou da bênção de Deus para ele, a partir de agora está sendo desfrutado por outra pessoa. Porque quando Davi assume Abigail, Davi assume tudo. Ainda mais nesse tempo. Ainda mais nesse tempo que a mulher ela não tinha esse poder. Então quando Davi toma Abigail como sua esposa, ele assume tudo aquilo que era de Nabal. E nós precisamos aprender com essa história. Vou te falar algo. Deus te deu o melhor. Amém? A pessoa que Deus te deu é o melhor de Deus para a tua vida. Lute para vencer todo tipo de crise, cara. O problema é que a gente quer desistir rapidamente das coisas. O problema é que a gente não consegue lidar com as crises. E aí a gente acha que a crise vai nos definir. Deixa eu te falar em nome de Jesus, cara. Não é a crise que define, mas sabe o que define algo na sua vida? São os princípios e os valores de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quais são os princípios e os valores que você trouxe, que você traz para dentro da tua casa? Porque se a gente começar a entender esses princípios e valores que a própria palavra de Deus já nos dá, querido, não tem como dar errado. Você está aqui em nome de Jesus? Se nós como homens, dentro da nossa casa, nós formos os maridos que Jesus disse que a gente precisa ser, é impossível dar errado. Se as mulheres forem as mulheres que a Bíblia diz que elas precisam ser, é impossível dar errado. Você está aqui em nome de Jesus? O problema é que a gente está ignorando os princípios e valores que Deus estabeleceu sobre a nossa casa. O problema é que a gente está sendo influenciado por ideologias malignas, e a gente está permitindo que isso entre dentro do nosso lar. E a gente está normalizando as coisas. Deixa eu te falar, não há normalidade nos princípios que Deus estabeleceu. Amém? Em nome de Jesus. E nós não vamos perder a nossa casa, nós não vamos perder os nossos filhos. Amém? O seu filho vai ser uma bênção. O seu filho não vai ser contaminado, sabe, por ideologias, coisas que querem colocar a goela abaixo. Não vai, em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai trazer para dentro da tua casa os princípios e os valores que Deus estabeleceu em nome de Jesus. Que a sua casa, cara, seja uma bênção. Que a sua família seja um sucesso em nome de Jesus. Sabe uma das coisas que Abigail me ensina, e hoje à tarde eu estava meditando sobre isso, é que muitos de nós, no momento da crise, a gente não tenta resolver, a gente deixa para depois. E aí uma vez, beleza, duas vezes, beleza, mas depois da terceira, da quarta, aí quando explode, aí já era, aí fica insustentável. A Bíblia diz que Abigail, quando ela ouve a crise, ela não deixa para amanhã aquilo que ela pode fazer hoje. A Bíblia diz que ela tem pressa, diga pressa. Tem coisas na sua família, na sua vida, que você vai salvar a tua casa e o teu casamento se você tiver pressa. Não deixe para amanhã o que você precisa resolver hoje.
Amém? Coloca o versículo 18 aí para mim. Olha só, versículo 18. Naquele mesmo momento, Abigail tomou, naquele o quê? Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, dois odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Naquele mesmo momento. Amém? Versículo 23, olha só. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, o quê? Apressadamente. Abigail era uma mulher que tinha pressa para poder resolver a situação. Tenha pressa para poder resolver situações que você olha e fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Não deixe para amanhã. Tenha pressa. Apressadamente. Versículo 34. Olha só, o que essa mulher está nos ensinando? Mas por Iavé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa, olha o que Davi está falando para ela. Se você não tivesse vindo tão depressa, Abigail, eu poderia ter feito algo terrível. Olha o que ele fala: se você não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Se ela não tivesse tido pressa, a família dela toda tinha morrido. Quer salvar a tua casa? Em nome de Jesus, tenha pressa para poder resolver as crises, para poder resolver as situações. E por último, versículo 42. Olha só. Abigail levantou-se, o quê? Apressadamente. Se preparou, montou no jumento e partiu, seguida por 5 de suas servas, percebida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Então, quando ela recebe o mensageiro na sua casa, fala assim: ó, Davi está te pedindo em casamento. A Bíblia diz que Abigail, deixa aí, ela levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumento e partiu, seguida por 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Então, querido, querida, na hora da crise é necessário ter pressa para salvar a sua família. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua casa será uma bênção. Quero falar algo para você. Eu creio num Deus que pode restaurar todas as coisas. Não há nada que Deus não possa restaurar. O que nós precisamos ter é um coração quebrantado, um coração contrito. Talvez tem pessoas que entraram aqui nessa noite, que Deus está falando com você há alguns dias, sobre restituição, sobre restauração. Talvez hoje você tenha que se apressar. Talvez hoje você tenha que ir até a pessoa e resolver. Seja apressado. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? E a bênção de Deus, cara, vai repousar todos os dias da tua vida, na sua casa, em nome de Jesus.